Marcos 16, verso 7. Diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por este culto, por esta manhã, quando juntos, uma vez mais, proclamaremos a Tua ressurreição através da celebração da ceia. Continue conosco nesta hora. Continue também com as nossas crianças, com os professores, com aqueles que lá ministram as boas novas para os pequeninos, Senhor, que eles possam ter também um tempo abençoado por Ti. E nesta hora, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e fale conosco, pois nós precisamos de Ti. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nós iniciaremos hoje, neste domingo, uma nova série de mensagens nesta nova estação. A Quaresma acabou e agora começa Pentecostes. Esse mês de Pentecostes, quando também celebramos o mês da membresia. Então, o que eu irei fazer é juntar os dois no mesmo pacote, Pentecostes e membresia, e nada mais significativo que a celebração do nascimento da igreja, Pentecostes, e a celebração da membresia, da igreja local, de você, de mim, de nós juntos. E será um mês de aprendizado, será um tempo de aprendizado. Claro que você tem em mente que Pentecostes, a festa do 50º dia, portanto, Pentecostes de estação, nós temos 50 dias de duração. E nesse tempo, nós vamos não só aprender, mas eu quero de todas as maneiras colaborar para o seu engajamento, para que seja aprendizado com ação. Porque como nos disse Tiago, assim como o corpo sem espírito está morto, também fé sem obras está morta. Nós somos uma comunidade, seguidores de Jesus, nós aprendemos e aprendemos depois de ouvir, praticando. E esse aprendizado é o que nos faz aprender mais para errar menos, aprender mais para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Aprendizado que nos faz aprender sempre, e não só numa estação. E aprender cada vez com maior intensidade. Então, com esse processo em mente, primeiro eu e você receberemos, como temos recebido, instrução provinda do Santo Livro. Depois, eu manifesto na minha rotina, eu manifesto na minha vida, eu manifesto com o que eu tenho aprendido. Resumindo, nesta breve introdução, a nossa fé demanda aprendizado e demanda prática. Não pode ficar só com um lado. Então é isso que deveremos manter nessa estação de Pentecostes. Eu aprendo para agir, eu aprendo para executar, eu aprendo para praticar. E faremos isso seguindo os passos dos apóstolos, dos primeiros discípulos e da igreja primitiva, a partir daquele domingo de ressurreição. O primeiro anúncio naquele primeiro dia da semana foi claro, simples e direto, conforme lemos. O anúncio era: vão, digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. O aviso era primeiramente para os que caminharam com Jesus. Eram para os 11, pois Judas já havia se suicidado. Agora, por que a ênfase? Por que o recado específico para um discípulo? Por que Pedro? Diga para Pedro. Porque Pedro estava vivendo com certeza uma agonia terrível. Ele estava vivendo a indigestão da negação,
Aquele mesmo Pedro que havia dito, olha, se precisar eu morro contigo, Senhor. Jesus, eu nunca te negarei. Não foi o único que disse. O Evangelho de Mateus nos diz que os outros discípulos disseram também, talvez em pensamento, talvez numa voz mais baixa, mas quem deixou a ênfase bem clara, segundo a narrativa, foi Pedro. Eu nunca te negarei. Mas a história nos mostra a realidade. Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria o Senhor, dizendo, eu não conheço, eu não conheço. Jesus, então, preocupado com seu discípulo, preocupado com a situação emocional dele, manda o aviso especial. Agora, gente, receber um recado desse poderia gerar, como pode ter gerado, um medo enorme no coração dele. Uau, vou ter que enfrentar isso. Nós não sabemos se medo, se alegria. O que sabemos com certeza pelo texto é que Pedro vai em direção a esse encontro, com medo ou com alegria. Ele vai diante do desejo de se encontrar com Cristo. E como nós sabemos isso? Porque Pedro faz o que eu poderia chamar hoje, na modernidade, do primeiro biatlon da época bíblica. No domingo de ressurreição, ele, depois de ouvir que Cristo não estava lá, a Bíblia diz que ele corre até o sepulcro. Se você ler a narrativa com cuidado, até uma competição de quem chega primeiro. Ele correu até o sepulcro para ver o túmulo vazio. Um pouco depois, e aqui está o biatlon, ele nada. Ele, ao saber que Jesus estava lá na margem, ele se lança na água, ele não consegue deixar o barco que chegasse à margem. Ele nadou até a margem do mar da Galileia para se encontrar com Jesus. Essas ações, então, indicam o seu desejo, a sua vontade de ver, e não de fugir. E não de pensar, estou frito, Jesus vem pedir prestação de contas da minha negação. Não, Pedro corre, Pedro nada, Pedro quer a restauração. O aviso então era para os discípulos e era também para a paz pessoal de Pedro. E qual era o seu conteúdo? O conteúdo era simples, como disse, era claro. Era, ele está indo adiante de vocês para uma localização específica. Ele está indo para Galileia. Lá vocês o verão. Ou como escreveu o evangelista Mateus, vão depressa. Digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. O que isso nos informa? Isso nos informa inicialmente que os discípulos deveriam, presta atenção nisso, continuar juntos. Juntos, eles deveriam ir de Jerusalém para a Galileia. Eles haviam estado juntos 3 anos na caminhada com o Senhor e deveriam continuar juntos. Juntos em Jerusalém, naquele luto, o Senhor morreu. Juntos pelo caminho na esperança de rever o Senhor. Eu fico imaginando a euforia desta caminhada. O Senhor está vivo. Gente, não estamos falando de avião nem de carro, estamos falando de jornadas terríveis, difíceis. Mas imagine o comentário, como será? Como ele está? Será que ele está com sofrimento estampado no rosto? O que nós vamos encontrar em Jesus? Juntos na Galileia na hora do reencontro, juntos diante das incertezas do pós-ressurreição. Por que pós-ressurreição? Porque Jesus aparecia e ainda continuava a desaparecer. Ele aparecia e sumia. Juntos para serem curados de sua incredulidade. Juntos para testemunharem pessoalmente, Cristo vive, juntos para tocarem Jesus. Juntos para repartirem uma refeição com Jesus após a ressurreição. Juntos para assimilarem a continuidade do seu chamado, pois eles não sabiam exatamente qual seria o curso da vida depois da morte e da ressurreição. Primeiramente, eles seguiram a Jesus. Jesus era o mestre e eles os discípulos. Mas depois da morte e ressurreição, eles, sem saber, se tornariam os mestres e viriam outros discípulos.
e estaria dada a inauguração daquele momento. Vão e façam vocês discípulos. Juntos para posteriormente esperarem pela promessa de poder. Juntos para depois de receber mais dos céus, o poder, prosseguirem no dar mais na terra, proclamando as boas notícias. Juntos até o fim, juntos depois do fim, juntos na eternidade, como nos escreveu João, na grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Resumindo, juntos, sempre juntos, juntos do início à eternidade. Se este é o ensino, se esta é a teoria, se este é o aprendizado, se este é o nosso estatuto de caminhada, a pergunta é: por que temos tanta dificuldade para permanecermos juntos? Por que temos tanta dificuldade de caminharmos juntos? E eu listei alguns itens que eu acho ser parte do grupo dos principais. O primeiro é o esfriamento da fé. Escute isso com atenção. A maior batalha espiritual que existe é aquela que tem como objetivo levar você para a mornidão espiritual. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é em outra camada, a nossa luta é contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais, numa região, como disse, acima da nossa. É claro o que diz Paulo. É claro o que nos encoraja a nos vestir com a armadura de Deus, pois nós seremos e somos atacados constantemente. Eu e você somos alvos. Existe esse conflito entre reino das trevas, reino da luz, apesar de todos os que creem no Senhor saberem que esta vitória é o triunfo de Deus, mas a guerra continuará até o último segundo de vida. A guerra não terá uma pausa em você, um mês de paz, um dia de paz. Mesmo quando você está achando que tudo está bem, mesmo quando você está dando um sorriso de alegria pela boa estação da vida, existe uma guerra se processando nas camadas espirituais. Mesmo você que prefere dizer: o Senhor já venceu tudo, e Ele realmente venceu. Mas a guerra continua se processando, porque se eu fosse o diabo, eu faria isso, e você também. Se essa é a minha função, seria esse o gasto dos meus dias. E Paulo deixa isso, e bendito seja Deus que foi Paulo que disse isso, depois da ressurreição, depois do poder, a igreja andando, a igreja crescendo, tudo acontecendo, o poder já estava manifestado, mas Paulo volta lá e coloca a mão nesta ferida, dizendo: abram-se os seus olhos, porque existe uma guerra espiritual acontecendo o tempo inteiro. A guerra continuará até o seu último segundo. O esfriamento da fé, que é o alvo desta primeira guerra, é de levar a você e eu a não acreditar que precisamos de Deus. E nesse sentido, eu começo a agir sem perceber, manifestar sem notar, na minha vida, na minha rotina, sem dizer, dizendo que na verdade é Deus que precisa de mim, não sou eu que preciso dele. Na verdade, sem perceber, eu manifesto, sem notar, eu direi, farei, manifestarei nas minhas atitudes. Escute isso, quem tem ouvidos. Deus que precisa do meu dinheiro. Deus que precisa do meu serviço. Deus que precisa do meu tempo. Deus que precisa do meu ministério. Mas já que eu estou frio, eu vou dar o mínimo, e vou dar, se der tempo. Eu vou dar se eu sentir vontade, eu vou dar do que sobrar. E se sobrar, e se eu não tiver outra alternativa, então eu darei a Deus. Sem notar, sem perceber, porque é duro ouvir essa palavra, é assim
que muitos de nós, ou todos nós, em algum momento da nossa vida, agimos e operamos e manifestamos a fé que dizemos ter. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel, verdadeiro, soberano da criação, eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, mas seria que você fosse frio ou quente, porque é morno. Estou a ponto de vomitá-lo da boca. O esfriamento da fé é um dos grandes alvos da nossa guerra espiritual. Se a sua fé esfriou, em nome de Jesus, acorde nesta manhã. Acorde deste engano, pois o esfriamento da sua fé não irá parar por aí. Não é um estágio que você consegue manter. Eu vou manter uma mornidão tranquila e vou manter isso por todos os meus dias, porque eu não gosto de envolvimento, eu não gosto dessa caminhada, eu tenho as minhas diferenças, mas eu vou manter a minha temperatura. Equívoco. Você não manterá. Quando a fé esfria, esfria também o amor. O esfriamento do amor, que é o segundo item da minha lista, resulta no distanciamento de Deus e do próximo. Em outras palavras, é a ruptura dos dois grandes mandamentos. Esfriou o amor, não consegue mais amar a Deus com toda a sua intensidade, não consegue mais amar o próximo como amamos a nós mesmos. Nos tornamos seres irritados, seres intolerantes, seres com verdades absolutas, seres sem paciência, não dando espaço para a compaixão que somos chamados a viver. Deixamos então de amar a Deus acima de tudo, perceba a intensidade. Deixamos de amar o próximo, deixo de amar o próximo, deixo de amar a Deus. Lista número 3, deixo de amar a igreja. E deixando de amar a igreja que é formada de gente, há um esfriamento tanto da igreja como na igreja. A igreja que Cristo deixou, a comunidade de seguidores que juntos devem amar a Deus, juntos manifestar o amor ao próximo, juntos crescerem, juntos serem desafiados. Vai esfriando na igreja e vai esfriando quando nos reunimos como igreja. E o contrário disso, que é a verdade única que devemos ter. Que a igreja deve ser um local de vida, de vitalidade, de poder, de encorajamento, de vivência comunitária, alta temperatura de devoção e não esfriamento em todas as suas ações. E isso inclui a minha prontidão para aprender, para agir, para manter e desenvolver. O esfriamento da igreja e na igreja faz com que os cultos sejam mortos. É uma tentativa sem sucesso de apaziguar a consciência pesada. É uma versão moderna dos sacrifícios que sempre foram desagradáveis a Deus. Ele queria obediência e não sacrifício. Depois do esfriamento da igreja, e na igreja vem a afirmação do individualismo. Me torno Senhor, agora eu que mando, eu sou pastor da minha alma, ninguém me entende, ninguém sabe do que eu penso, todos estão errados, portanto, próximo estágio sou eu e eu. Eu por mim mesmo, eu comigo mesmo, eu me amo, não posso mais viver sem mim, como já dizia uma poesia antiga. E no eu me amo, não posso mais viver sem mim, que manda, que determina, que faz, que age, que toma o seu caminho, vem o próximo item, que é a reação natural, que é quando nos tornamos ou usuários ou desigrejados. Usuário se não tiver um programa melhor para o domingo, porque se tiver um programa melhor para o domingo, a opção número 2 é a melhor, é o desigrejado. Se eu tenho, então, uma opção, é melhor eu curtir, porque já que não dá certo. Não dá porque o amor esfriou, a fé esfriou, esfriei na igreja, o meu culto é assim, até para bater palma é um esforço. Você já se sentiu assim? Quando até para bater palma é um esforço. É um negócio assim do coração que... A palavra tem que ser em inglês nesse caso, é o body language que revela, a sua linguagem corporal revela literalmente onde está a sua cabeça. É o contrário da consciência de estamos diante de Deus.
Estamos diante do Rei. É quando a nossa poesia não se traduz em ação. É quando o nosso louvor é a antítese da nossa reação, que pode ser de palmas, que pode ser de gesto de adoração. Você já imaginou, então, como eu acho maravilhoso quando alguém está louvando, assim, com a mão no bolso, né? Senhor, aquela cara meio de lado, assim, meio... Acaba logo, eu quero sentar logo. Acaba logo, eu quero sentar. Eu vou me tornando, então, um outro ser, que não foi aquilo que Cristo fez, ganhou, venceu. E nesse contexto, todos perdem. Todos perdem. Neste contexto não há um ganhador, não há um vencedor, todos perdem. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá, vocês verão como ele lhes disse. Assim como os primeiros discípulos, meus irmãos e irmãs, iniciaram juntos, permaneçamos juntos. Juntos, cumprindo a nossa missão. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos muito mais. Juntos nos manteremos como filhos de um só Pai, o Pai Celestial. E a pergunta que eu quero deixar no seu coração para celebrarmos a ceia é: como anda a sua unidade com seus irmãos? Como anda a sua temperatura espiritual? Se estiver frio, reconheça: Senhor, está frio. Como anda a sua jornada com a igreja? Antes de respondermos mais especificamente sobre o tema desta série, nessa estação de Pentecostes, que é por onde anda meu irmão, nós precisamos primeiro nos situar onde e como nós estamos andando. E nesse culto de ceia, nós temos o local propício para a restauração da fé, do amor, do compromisso com Cristo e com a igreja dele. É um momento lindo para rejeitarmos o individualismo que separa e reafirmar a nossa decisão de caminharmos juntos. Procure um grupo pequeno, venha ter comunhão nas quartas, envolva-se no ministério, abra o seu sorriso, tire a mão do bolso. Priorize o reino e a sua justiça, pois o resto Ele cuidará de nós.